Muito bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar e dar as boas-vindas mais uma vez a Sra. Presidente da ANACOM, Dra. Fátima Barros, ao Sr. Professor João Confraria, que o acompanha, também o Sr. Dr. Agostinho Franca e a Dra. Hilda Matos. Estamos a requerimento do Partido Comunista Português sobre um tema do Correio Postal. Já ouvimos a Comissão de Trabalhadores, os sindicatos dos CTTs, e ouviremos em data a indicar o Sr. Ministro do Parlamento de Infraestruturas e, portanto, estamos a seguir um conjunto vasto de audições. Estamos a tentar fazer, uma vez que um só tema, o nosso programa de hoje seria uma apresentação inicial, Sra. Presidente, e depois uma ronda com resposta individual a cada grupo parlamentar de 5 minutos cada. Portanto, se a Sra. Presidente quiser começar com 5 minutos, com uma ligeira tolerância, uma vez que a sua intervenção pode ajudar à boa condução dos nossos trabalhos, e, portanto, mas pedi-lhe, de facto, dado também que nos atrasamos um pouco, entre 5 a 10 minutos, e depois passamos então aos grupos parlamentares. O primeiro grupo será o Partido Comunista Português, que é o autor do requerimento. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra. Sr. Presidente, senhores deputados, muito bom dia. Mais uma vez, é um gosto de estar aqui hoje. Eu pedia só um bocadinho de tolerância para a minha apresentação, porque eu creio que esta apresentação pode, de alguma forma, ajudar a enquadrar o problema e também adiantar algumas das respostas a possíveis questões que possam surgir. Eu talvez pedisse se seria possível baixarmos um bocadinho a luz, porque creio que a visibilidade é... Sra. Presidente, nós temos aqui sempre um problema. O áudio seja mais importante. Nós vamos ver e ouvir melhor, lá em casa um bocadinho pior. Eu também sou da opinião que temos de dar prioridade a quem está, de facto, a precisar de ver e ouvir para poder trabalhar. Se os seus deputados conseguirem ver tudo, então podemos fazer aqui o 2 em 1. Está melhor assim. Conseguimos. Portanto, eu gostava de fazer aqui, antes de mais, um enquadramento sobre o setor postal e sobre o que é o serviço postal, sobretudo o serviço postal universal, porque tem detalhes que talvez nos ajudem a compreender um bocadinho melhor as várias questões que se têm colocado. Portanto, o primeiro grande marco que eu referiria aqui é a liberalização plena do setor, que ocorre em abril de 2012, quando é feita a transposição da diretiva para a lei postal. O que significa com a liberalização do setor é que parte do tráfego postal que antes era reservado e que representava cerca de 75% a 80% do tráfego passou a estar aberta à concorrência. E, neste momento, só está reservado ao prestador do Serviço Universal o serviço de correio registado, ou seja, aquele que é utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos. Em 2013, ocorre a primeira fase da privatização do CTT, que termina em 2014, como sabem, com os restantes 31,5%. Houve várias alterações à lei postal que ocorreram em 2013 e 2014. Também a base da concessão do Serviço Postal Universal foi revista em 2013. Portanto, tudo isto para lhes dizer quais foram os grandes marcos que ocorreram nestes últimos 5 anos e para falarmos um bocadinho do que é o âmbito do Serviço Postal Universal. E eu creio que isto é importante percebermos, porque só está no âmbito do Serviço Universal o envio de correspondência, livros, catálogos, jornais, etc., até 2 quilos, portanto exclui a publicidade endereçada, o envio de encomendas postais até 10 quilos e a entrega em território nacional das encomendas que têm origem noutros Estados-membros e que têm um peso até 20 quilos. Por sua vez, está ainda no âmbito do Serviço Universal o serviço de envios registados e o serviço de envios com valor declarado. Portanto, é este o único conjunto de serviços que está, no fundo, definido no âmbito do Serviço Universal e, portanto, de alguma maneira na alçada da ANACOM. E, em seguida, temos a recolha e distribuição, um princípio que é imposto ao Serviço Postal Universal, que é a recolha e distribuição diária dos envios postais abrangidos pelo Serviço Universal. Este é um ponto importante que é alvo de alguma discussão. Quando falamos dos prestadores de serviços postais em atividade, como podem ver, nós temos cerca de 10 prestadores que neste momento têm uma atividade no âmbito do Serviço Universal. Portanto, para além dos CTT, há outros prestadores que fazem entregas
no âmbito do Serviço Universal e temos 59 entidades que estão fora do âmbito do Serviço Universal e que se dedicam essencialmente ao Correio Expresso. As cotas do tráfego postal total, como podem verificar naquele gráfico, o grupo do CTT mantém uma cota muito elevada. Em 2015, essa cota era 94,6%. No entanto, tem havido uma tendência para uma diminuição que tem sido acentuada em 2016. Em 2016, pelos dados que nós temos para o terceiro trimestre de 2016, a cota de mercado do CTT baixa para os 92,2%, o que é a primeira vez em que há aqui realmente um decréscimo acentuado, fruto da maior concorrência que os CTT estão a enfrentar, sobretudo no correio em quantidade. No Correio Expresso, nós temos um panorama diferente, aí os CTT têm cerca de 1/3 do mercado, sendo que os restantes 2/3 estão nas mãos essencialmente dos outros prestadores. Eu creio que este gráfico, e eu chamava a atenção dos senhores deputados para este gráfico, porque muitas das questões que nós vamos discutir hoje estão relacionadas com este tráfego, com este gráfico. E este gráfico é essencialmente a evolução do tráfego postal total nos últimos 10 anos. E como podem ver, aquilo que todos sabemos, o desenvolvimento das comunicações eletrónicas, o acesso à internet, levou à substituição do envio das correspondências e até dos jornais, pelo desenvolvimento digital, e podemos verificar que nos últimos 5 anos houve uma redução do tráfego postal da ordem dos 20,6%. Além disso, a taxa de redução média anual tem estado na ordem dos 5,6%. Portanto, há de facto uma queda muito acentuada do tráfego postal e esta é uma tendência que não vai inverter. A única coisa que vai inverter, no fundo, são as encomendas. Porque se o digital condenou de alguma maneira os envios postais, por outro lado, permitiu o desenvolvimento do setor das encomendas, dos serviços de entrega de encomendas. Portanto, o comércio eletrónico é responsável pelo grande aumento do crescimento do tráfego de encomendas, que neste momento é da ordem, ou a taxa de crescimento foi da ordem dos 9% ao ano entre 2011 e 2015. O emprego nos serviços postais, portanto, este é um setor tipicamente trabalho intensivo, portanto, tem havido uma redução do emprego nos serviços postais. No entanto, a redução do emprego neste setor tem sido da ordem dos 9% e tem sido menos do que proporcional à quebra do tráfego, que foi da ordem dos 20,6%, o que significa que a média do tráfego postal por trabalhador tem diminuído ao longo dos anos. Se olharmos para o ponto de acesso à rede, também aqui se tem referido muito o encerramento das estações e postos de correio, ou mesmo a retirada de marcos e postos e caixas de correio. É verdade, tem havido, e isto já é anterior mesmo a 2011, uma alteração dos pontos de acesso à rede, que teve uma diminuição que culminou em 2014, atingiu o seu ponto mínimo em termos de estações e postos de correio. De 2014 até 2016 houve um ligeiro aumento, fruto também dos critérios de densidade da rede postal que foram definidos entretanto e que foram aceitos pela ANACOM, impostos, enfim, falaremos sobre isso dentro de pouco, mas os marcos e as caixas de correio também tiveram uma descida acentuada até 2013, tendo crescido também a partir de 2013 e atingindo um valor mais elevado em 2016, também fruto das imposições que foram feitas pela ANACOM. Chama a atenção que os outros prestadores têm vindo a aumentar o número de pontos de acesso à rede que estão disponíveis. Para perceberem um bocadinho, no Serviço Postal Universal temos o prestador designado Serviço Universal, portanto que é o CTT que tem um contrato de concessão, mas existem outros prestadores que têm uma licença individual. Portanto, para ser um prestador de serviços postais no âmbito do Serviço Universal, tem que se ter uma licença individual. No caso dos outros serviços, basta uma autorização geral. Quais são as funções da ANACOM? Portanto, a ANACOM tem funções de regulação, supervisão e fiscalização, tem poder sancionatório e as principais áreas de atuação a nível da regulação são essencialmente a regulação dos preços do Serviço Universal, a regulação da qualidade de serviço do Serviço Universal,
a densidade da rede e ofertas mínimas de serviços, avaliação de custos e financiamento do Serviço Universal e, finalmente, o acesso à rede postal do prestador do Serviço Universal e outros elementos da infraestrutura de rede. Na atividade de fiscalização, é uma atividade importante na ANACOM e posso-lhes dizer que desde 2012 nós efetuámos cerca de 2.125 ações de fiscalização, essencialmente nas estações e postos de correio e também marcos e caixas de correio. No entanto, a partir de 2013, a ANACOM começou a fazer fiscalizações também ao nível dos CDPs, portanto, dos Centros de Distribuição Postal. E porquê? Porque começou a haver algumas reclamações relativamente à distribuição postal e que estavam, de alguma forma, relacionadas com a distribuição segmentada, que os senhores deputados penso que já ouviram falar aqui, que é o facto de haver uma forma de distribuir o correio em que um giro está dividido em duas zonas. Numa zona, os envios são distribuídos, portanto, seja o correio normal, seja o correio prioritário, mas na zona 2 só é distribuído o correio prioritário. E no dia seguinte, inverte-se. Portanto, é este o princípio da distribuição segmentada. Eu falarei mais à frente sobre isto, mas queria também dizer-lhes que estão neste momento em curso várias ações de fiscalização. Estas ações de fiscalização, por um lado, fazem parte da nossa atividade normal de fiscalização, mas devo dizer que também a participação que nós tivemos dos sindicatos, aliás, que foram apresentadas aqui também, sobretudo com a identificação de estações de correio onde poderia existir problemas e CDPs onde poderia existir problemas, levou a que nós também desencadeássemos ações de fiscalização mais orientadas para essas zonas onde tinha havido estas queixas. Também estamos a averiguar não só questões relacionadas com a distribuição postal e com os objetivos da densidade da rede postal, bem como a oferta mínima de serviços, mas também e sobretudo aferir os tempos de filas de espera nas estações de correio, que também é uma das áreas de queixa. Podem ver pela evolução das reclamações sobre os serviços postais que nos 3 trimestres de 2016, para os quais nós temos informação, existe, de facto, uma subida das reclamações em termos dos serviços postais. Portanto, nós tínhamos tido um pico em 2014, que tinha estado associado, sobretudo, ao encerramento de estações de correio, e agora verificamos que, no final de 2016, sobretudo no terceiro trimestre de 2016, quando comparado com o período homólogo de 2015, se verificou um aumento de 24% das reclamações. Se pensarmos nas reclamações em termos dos serviços, este gráfico ao longe não é muito visível, mas as maiores incidências de reclamações verificam-se ao nível da distribuição dos envios postais, dos outros serviços, que normalmente têm a ver com o atendimento nas estações de correio e também com as encomendas. E o que nós observamos ao nível das reclamações recebidas na ANACOM é que os outros serviços, portanto, aqueles que incluem questões relacionadas com o atendimento, aumentaram as reclamações cerca de 38%, portanto, no terceiro trimestre de 2016, comparado com o período homólogo, os envios postais 18% e as encomendas 37%. Os assuntos, e temos aqui outras estatísticas relativamente aos assuntos, é essencialmente o atendimento, as falhas na distribuição, a falta de tentativa de entrega e também aqui houve aumentos significativos das reclamações. Portanto, claramente as reclamações aumentaram, o que está de alguma maneira alinhado também pelo facto de os indicadores de qualidade de serviço fornecidos pelos CTT referentes aos primeiros 3 trimestres de 2016 também indicarem uma redução da qualidade de serviço. Portanto, há aqui um alinhamento, por um lado, das reclamações que nós recebemos e, por outro lado, os indicadores de qualidade de serviço. Em termos de processos de contraordenação, portanto, estas ações de fiscalização realizadas resultam normalmente processos de contraordenação quando encontramos, de facto, infrações, e posso dizer que neste momento há 2 grandes classes de... Eu peço só um bocadinho, Sr. Presidente, porque acho que isto pode ajudar. Nos processos de contraordenação, uma delas
foi já referido aqui também noutras audições, por incumprimento da medição da qualidade de serviço por uma entidade externa independente. Portanto, os CTT não cumpriram aquilo que estava na lei e, por isso, foram alvo de uma contraordenação. Mas, entretanto, em 2015, a ANACOM impôs que até 1 de outubro de 2016 eles tinham que ter designado uma entidade externa independente, pelo que no último trimestre de 2016 os indicadores de qualidade de serviço já foram medidos pela Pricewaterhouse, que é a empresa que está a fazer esse serviço. Temos outro processo de contraordenação que está em curso já há vários anos, desde 2013, relativamente à distribuição diária e à violação da obrigação de distribuição diária e domiciliária. Isto está relacionado com a situação da distribuição segmentada. É um assunto complicado e eu gostava só de referir isto, porque tem a ver um bocadinho com o entendimento da lei, se a obrigação da distribuição diária é cumprida ou não com a distribuição segmentada. Não é claro o entendimento da interpretação da lei. Portanto, tem havido várias diligências, por exemplo, no sentido de contactar outros reguladores europeus para saber qual é o entendimento deles, e também aí há divisão. Por exemplo, dos reguladores contactados, 8 consideram que a distribuição segmentada, de alguma maneira, permite o cumprimento daquilo que está na diretiva, enquanto que 5 consideram que não. Por outro lado, foi perguntado também à Comissão Europeia qual era o entendimento relativamente a esta situação, e o que percebemos sobre o entendimento, sobre a resposta da Comissão Europeia, foi uma resposta, enfim, num nível quase que informal, foi que se o correio prioritário faz parte do serviço universal, se esse correio prioritário é distribuído diariamente em todos os giros, portanto, na zona 1 e na zona 2, então, nesse caso, isso é compatível com a obrigação de distribuição diária. Portanto, porque os consumidores, de alguma maneira, têm a possibilidade de escolher utilizar o correio prioritário. Portanto, nós estamos neste momento com este processo a decorrer. A avaliação, como podem perceber, não é fácil e, portanto, é isto que está a ser discutido. Quanto ainda temos uma aplicação de uma multa contratual por incumprimento dos objetivos de densidade da rede, neste caso somos nós que propomos ao Governo que seja aplicada uma multa por violação das condições contratuais, neste caso foi encerramento de estações num período em que já não podiam ser feitas, mas enquanto não fossem decididos os critérios de densidade postal, e portanto o que aconteceu foi que essa multa também está neste momento em curso. Se querem perceber como é que se faz a regulação dos preços do serviço universal, a lei diz que a ANACOM tem poderes para definir os critérios de formação dos preços do serviço universal. E basicamente o que nós definimos são preços máximos, valores máximos, mas não é o preço máximo, é a variação anual máxima dos preços. Portanto, o que nós estabelecemos é a variação anual máxima dos preços. E pode ser para o cabaz de serviços, para o cabaz de serviços, para os serviços reservados e para o correio normal até 20 gramas. E é preciso perceber quais são os princípios que estão por trás da fórmula que está ali, que pode ser um bocadinho complicada, mas que basicamente o que nós definimos foi que, por exemplo, em 2015, a variação anual máxima dos preços do cabaz de serviços, portanto, inclui correspondências, jornais e encomendas, não podia exceder a soma entre o índice de preço ao consumidor que estava previsto para 2015 e o 1,6%. Este valor, 1,6%, foi calculado em função da quebra do tráfego postal que era esperado, por forma a poder manter-se as margens do prestador do Serviço Universal. Como podem ver, a variação dos preços em 2015 deste cabaz foi 2,3% e em 2016 1,3%. Em 2016 e 2017 existem 2 termos que são adicionados na fórmula e que servem de fatores de correção. Porquê? Porque as estimativas de tráfego
podem estar incorretas, ou as estimativas relativamente à variação do índice de preços do consumidor, da inflação, também pode necessitar de ser corrigida. Por exemplo, no caso dos serviços reservados, o preço máximo, ou a variação anual máxima dos preços, é o índice de preços do consumidor menos 3,5%. E porquê? Porque aqui considera-se que as margens são elevadas e, portanto, estamos a impor formas de redução dos preços. E como podem verificar, a variação dos preços em 2015 foi menos 3,8% e em 2016 menos 4,7%. Portanto, aqui tem a fórmula que foi imposta, conduz, sobretudo em períodos de inflação baixa, a reduções dos preços. E, finalmente, no correio normal de 20 gramas, a variação anual máxima permitida é de 7,5%. Os senhores podem perguntar porquê isto. A razão é porque este é o correio do segmento ocasional, portanto é a carta que as pessoas enviam, e é uma área em que existem margens negativas, ou seja, o prestador tem margens negativas. A existência destas margens negativas tem um problema, sobretudo, se quiserem, em termos até de concorrência no mercado. Porque, dada a posição dominante que os CTT têm no mercado, o facto de os preços estarem demasiado baixos relativamente aos custos, isso impede que outros, ou poderia impedir que outros prestadores pudessem prestar o serviço. Portanto, há que corrigir isso e daí a existência de um cap, de uma variação anual máxima do preço superior em 7,5%. Por outro lado, existe uma uniformidade tarifária para correspondências até 50 gramas, que no segmento ocasional, sendo que é permitida, que fora desse segmento existem duas zonas tarifárias, essencialmente as zonas metropolitanas de Lisboa e Porto e as outras zonas onde é permitido que não seja aplicada essa uniformidade tarifária, dado que aí os preços são orientados para os custos de distribuição são mais elevados nas zonas rurais. Só para lhes dizer, em termos dos indicadores de qualidade de serviço, que vai ser um tema que vamos falar também, os indicadores de qualidade de serviço são fixados pela ANACOM, foram fixados em 2014 e 2015 e estão decididos para o triênio 2015-2017, o que significa que vão começados a ser repensados este ano. Foram definidos 10 indicadores de qualidade de serviço, que vai desde as demoras de encaminhamento, as extravios e a tempos em filas de espera. Em 2016, considerou-se a introdução de um novo indicador de qualidade de serviço, porque se considerou que havia uma demora no encaminhamento do correio registado, que devia ser impostos objetivos de qualidade de serviço. O incumprimento dos níveis de qualidade de serviço tem uma penalização na variação anual máxima de preços que é permitida. Portanto, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas só para lhes dizer que os CTT têm que reportar trimestralmente os valores dos indicadores de qualidade de serviço à ANACOM e os resultados são, por sua vez, auditados pela ANACOM. Portanto, nós, posteriormente, fazemos uma auditoria aos resultados que são reportados e o resultado do controle é publicado. Temos aqui uma lista de indicadores de qualidade de serviço, depois ficarão com esta lista se quiserem ver, mas só um ponto importante também, na densidade da rede de serviços. De acordo com a lei, os CTT comunicam à ANACOM os objetivos em termos de densidade da rede postal, portanto, estações de correio, localização das estações de correio e postos de correio, bem como marcos e caixas. E a ANACOM vai dizer se concorda com aquilo que é proposto pelos CTT ou não. Se não concordar, vai dizer que não aceita os objetivos, que foi o que aconteceu, e os CTT vão de novo apresentar os objetivos, a sua proposta dos objetivos, e se não houver acordo, nesse caso, a ANACOM deverá definir quais são os objetivos. Portanto, estes objetivos são válidos por 3 anos, o que significa que, mais uma vez, também nesta altura estaremos em função de voltar a pensar aquilo que vai acontecer. Eu não vou entrar em pormenores sobre os objetivos relativamente às redes, à densidade da rede postal, mas queria só dizer-lhes o que é que nós temos para fazer este ano, que é importante.
por um lado, redefinir as regras de fixação dos preços do Serviço Universal, redefinir os parâmetros da qualidade de serviço, redefinir os objetivos da densidade postal e das ofertas mínimas de serviços, contribuir para a reavaliação pelo Governo das condições de prestação do Serviço Universal e verificar o cumprimento, enfim, das regras de fixação de preços, da qualidade de serviço, etc. Portanto, vai haver um trabalho da ANACOM este ano que vai ser pegar naquilo que foram os resultados dos critérios definidos em 2014, vermos qual foi o funcionamento e, de alguma maneira, afinar esses critérios. Portanto, toda a discussão que nós estamos a fazer hoje é útil para essa análise que vai ser feita. Queria dizer-lhes também que a ANACOM está neste momento a conduzir 2 estudos esses que têm por objetivo, de alguma maneira, perceber quais são e identificar as necessidades dos utilizadores finais em termos de serviços postais, porque temos que definir o que é que de facto as pessoas precisam no âmbito do Serviço Universal e também quais são as necessidades dos utilizadores em termos de acesso a estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede postal. Portanto, estamos neste momento a fazer um estudo baseado, obviamente, em inquéritos sobre quais são as necessidades que as pessoas têm relativamente aos serviços postais, e isso vai ser muito importante para depois afinarmos estes critérios, seja da densidade da rede postal, seja inclusivamente do Serviço Universal. Muito obrigada. Desculpem ser um bocadinho longa, mas acho que era importante fazer esta introdução. Muito obrigado, Sra. Presidente. Assim é. Julgo que agora os Srs. Deputados estão com muito mais informação e, portanto, que ainda pode ser complementada na resposta. Portanto, e eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, com uma primeira intervenção, e agora sim um pouco mais rigorosos no cumprimento dos tempos. Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da ANACOM, o Sr. Vice-Presidente, e a equipa da ANACOM que está hoje connosco na Comissão. E, de facto, ainda os deputados não começaram a falar e já se vê a importância que teve esta reunião e este requerimento do PCP e a informação substancial e os elementos novos que passamos a ter nesta Assembleia relativamente à situação dos CTTs. Nós já tínhamos a confirmação e a verificação da importância deste debate quando tivemos na passada quarta-feira as organizações representativas dos trabalhadores, com a informação que trouxeram, o relato, o testemunho que trouxeram da situação concreta no terreno que os trabalhadores encontram todos os dias. Agora, há elementos de facto novos, alguns vêm dar seguimento a matérias que o PCP vinha colocando até mesmo em reuniões anteriores com a ANACOM nesta Casa. E a Sra. Presidente mencionou isso. Outras são, de facto, a confirmação factual, documental, formal, de situações de degradação da qualidade do serviço postal neste país, nomeadamente ao longo destes últimos anos. E por isso eu quero, de facto, agradecer as informações e o detalhe e os elementos que a Sra. Presidente acabou de referir, com esta preocupação por parte do PCP e com este pensamento de base até ponto de partida para a nossa reflexão e para a nossa discussão. Para nós, e pensamos nós para todos, menos volume de tráfego postal, em termos totais, não pode significar menos qualidade do correio que se distribui, apesar de menos quantidade. Portanto, menos quantidade não pode significar menos qualidade. Menos quantidade não pode significar menos exigência. Maior demora. Maior número de desaparecimentos de objetos postais. E, portanto, isto levanta-nos a questão de, havendo menos cartas, não pode haver menos rede postal. Porque as cartas têm que chegar aos mesmos sítios, não é? Podemos ter menos país um dia. Um dia podemos ter menos país. Pode haver, olha, este distrito deixa de ser Portugal, portanto deixamos de levar lá o correio. Como ninguém está aqui a ver que isto aconteça, as pessoas continuam lá à espera da carta. E continuam à espera do correio normal em D+3. E os mais antigos dirão, mesmo quando eu era novo, não era tanto tempo. Ou seja, a carta demorar 3 dias são coisas modernas. Isto, quanto mais modernos somos, mais demorado chega ao correio.
É o que está a acontecer. O e-mail é passado poucos segundos. O correio vai demorando mais tempo à medida que isto fica mais moderno. Em termos até de exigência do Estado, em termos de padrão de qualidade. Aliás, mesmo no Correio Azul, sabe bem a ANACOM, como sabem os trabalhadores e os utentes dos Correios, que mesmo no Correio Azul, que há uns anos atrás era uma coisa mais ou menos incontroversa, que era D+1, não havia dúvidas que era no dia seguinte, isto já não está a ser assim. E, portanto, a situação, como a senhora Presidente muito bem lembrou, e de facto nós queremos também sublinhar isso, não remonta a 2011, não remonta a 2011. O problema não começou a agravar-se em 2011. Aliás, os números que nós temos destacam uma degradação mais acentuada a partir de 2009. Menos 564 estações e postos de correio, encerramentos neste período. Aliás, é uma diminuição de quase 20% no total, mas nas estações é 1/3. E as estações dos correios são aquelas que não podem ser mercearias, não podem ser retrosarias, não podem ser essas coisas. Portanto, não pode ser um privado que também tem lá dentro o correio para as pessoas. E, portanto, nas estações mesmo dos correios, há uma diminuição praticamente de 1/3 desde 2009 e, se não estou em erro, a demonstração que fez na apresentação, aquela retoma, digamos assim, no conjunto total dos estabelecimentos desde 2014, salvo erro, é à conta de um reforçozinho nos postos e não nas estações, que continuam a diminuir. Continuam a diminuir. E, portanto, há uma degradação acentuada que não é linear, mas que é objeto de preocupação e que é motivo de preocupação. Não é? E há aqui dois elementos centrais para nós. Há a questão da resposta e da intervenção das instituições e das autoridades, e no caso da autoridade competente, que é a ANACOM, mas há uma questão ao montante disto, que nós só queremos sinalizar, mas que não queremos fazê-la substituir aquilo que a Sra. Presidente traz, que é questão política, que é questão estratégica. E, portanto, nós temos aqui uma questão que é incontornável e que para nós demonstra o que está a acontecer. É que, grosso modo, os indicadores de qualidade do convênio podem estar a ser todos cumpridos. Eu pensava que tinha 7 minutos, porque fosse 7 nas entidades. Sr. Presidente, são 5? Até depois tenho mais, vou ter que intervir outra vez. Pronto, fica assim. E, portanto... Bem entendido. Esta questão do serviço de qualidade pode estar a ser cumprido os padrões todos, mas as pessoas no terreno estão a sentir no dia-a-dia que a situação está completamente desgraçada. E que o sistema não permite traduzir-se depois no concreto, na garantia dessa qualidade. Aliás, os trabalhadores diziam que o número surpreendente, eu devo dizer que na preparação desta reunião, as centenas e centenas de ações de fiscalização por ano que a ANACOM demonstra nos seus documentos, para mim foi uma surpresa, e para os trabalhadores que vieram cá disseram, quando vem a fiscalização, de repente está tudo bem, não se passa nada, até parece que há ACT. E, portanto, há qualquer coisa errada, quando nos números está, ainda por cima não está, tudo bem. E esta questão da distribuição segmentada, em que fica claro que, de um modo geral, a situação que é relatada a nível nacional e com prática normal, na prática significa que o correio não é distribuído 5 dias por semana, a não ser que seja prioritário, porque é isto que na prática significa, porque se for prioritário é todos os dias, se não for é dia sim, dia não. E isto não pode ser. Isto não pode ser. Mesmo que nos digam que isto é aceitável, nos outros países seja, mas cá não pode ser, porque é de facto ainda levar mais longe a degradação das questões. Questão muito concreta. Este número de reclamações e estas situações da fiscalização das ações que foram feitas pela ANACOM traduziu-se em quê? Para além destes 3 processos de contraordenação, que pelos vistos não devem ter resultado das idas ao terreno, isto deve ter resultado de análise documental. Quando se fala da auditoria externa não existir,
passou a existir. Os trabalhadores dizem, por acaso, dizem-nos que é janeiro, não dizem que é terceiro trimestre, dizem que começou agora em janeiro. Mas a auditoria externa não é preciso ir lá, é documental, é a distribuição segmentada e é o encerramento de estações do correio, portanto é análise documental. Portanto, que concretos resultados, é uma pergunta muito objetiva, que concretos resultados daquelas ações de fiscalização todas e daquelas reclamações que as pessoas apresentaram? Porque, termino mesmo, Sr. Presidente, peço desculpa, respostas que os Correios estão a dar às pessoas, dizendo que as indemnizações que possam ter direito é só para correspondentes com tratamento especial, tratando-se de correio não registado, não é possível reconstituir o percurso do objeto. Ou seja, se não é correio registado, azar. É isto que se está a dizer às pessoas. Se uma pessoa está 3 horas à espera, ou 2 ou 1, numa estação, azar. Obrigado por nos lembrar que as estações são muito procuradas. Depois vem alguém lá atrás, carrega no botão da máquina das senhas, saem 30 senhas, altera logo a média do tempo de espera. É muito fácil enganar a máquina, como diz o outro. Portanto, há qualquer coisa errada neste modelo que está a permitir que isto aconteça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, D mais 10. Muito obrigado. O D mais 15 era outra questão que percebem porque é que eu estou a perguntar. Eu gostava de colocar essa questão. D mais 15. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como devem calcular, a mesa entende que o escrutínio parlamentar, o trabalho parlamentar não deve ser condicionado com o tempo, mas nós aprovamos regras. E eu, como sei que a Sra. Presidente tem a mesma disponibilidade e todo o tempo do mundo para esclarecer, vou permitindo, até que os Srs. Deputados entendam que está na hora de terminarmos, o cabal esclarecimento. E, portanto, vamos, e como era o proponente, também entendi que, sendo o proponente, teria eventualmente mais dúvidas que qualquer outro dos grupos parlamentares. Portanto, com esta simpatia toda, vamos passar à resposta da Sra. Presidente e ainda teremos tempo, porque me parece que a matéria de facto é relevante e as informações da ANACOM levantam e suscitam algumas dúvidas. Uma segunda ronda, que eu espero aí sim um pouco mais conciso no tempo, para que possamos trabalhar. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos aqui, como eu lhe disse há pouco, a evolução do tráfego é sem dúvida o problema com o qual nos deparamos. É evidente que a redução do tráfego não pode corresponder a uma menor qualidade de serviço. No entanto, os critérios que são definidos para a qualidade de serviço têm que se adaptar a uma nova realidade. E isso é que é o fundamental. O que a ANACOM tem feito é definir critérios de qualidade de serviço que são impostos ao prestador designado de serviço universal. E esses critérios foram definidos tendo em conta aquilo que nós consideramos que são as necessidades dos consumidores. Aliás, os consumidores também são ouvidos em todas as decisões que nós tomamos. E também aquilo que são, no fundo, também critérios de eficiência. O importante é que os critérios de qualidade que são definidos sejam cumpridos. E eu penso que o que nós estamos aqui a falar, e muitas destas questões surgiram por não estarem a ser cumpridos esses critérios de qualidade de serviço. Como eu disse há pouco, os critérios que nós temos hoje em dia foram definidos em 2014 e vão ser redefinidos ou vão ser reavaliados em 2017 para o próximo triênio. Portanto, nós estamos neste momento em condições de alguma maneira afinar esses critérios. Porque o problema é que os critérios foram definidos pela primeira vez nesse momento com determinados objetivos, mas estamos de alguma maneira a verificar que esses critérios abrem a possibilidade de desvios que não são aceitáveis. E é esse o fundamental da questão. Portanto, nós temos que ter consciência que os critérios de qualidade hoje não podem ser os mesmos que tínhamos há 30 anos, em que a distribuição era diária, em que em qualquer parte do país, não é, tínhamos o carteiro todos os dias a entregar a carta, porque tínhamos D+1, hoje em dia temos D+3 para o correio normal, certo? Temos o correio prioritário, que esse sim tem que obedecer ao D+1.
Mas hoje em dia o volume de tráfego que nós temos neste momento é muito inferior àquilo que era no passado, e foi isso que nós verificamos. Os critérios de qualidade de serviço que estão definidos hoje, se forem cumpridos, acreditamos nós que satisfazem as necessidades dos utilizadores. Uma questão importante tem a ver também com o facto de a distribuição segmentada que referimos há pouco. Se a distribuição segmentada fosse cumprida, estava dentro do prazo do D+3, por exemplo, ao correio normal. Não violava o princípio do D+3. Depois, se cumpre ou não aquilo que está na diretiva, é uma questão de entendimento que tem que ser decidido. Mas o que é certo é que o que nós temos verificado também em ações de fiscalização é que muitas vezes essa distribuição segmentada não está a ser cumprida. E, portanto, o resultado da nossa fiscalização vai ser uma mão muito pesada em cima do operador, por forma a evitar que estas situações ocorram. Isto é basicamente o que eu lhe posso responder, mas vou passar também a palavra aqui ao meu colega João Confraria para lhes poder dar mais alguma questão sobre isto. Mas eu creio que este é o fundamental da questão. Referiu que, em relação aos processos de contraordenação, de facto, os já iniciados são estes que a professora Fátima Barros referiu. No entanto, há em análise em sede de contencioso uma série de resultados de ações de fiscalização que estão pendentes, mas, portanto, o resultado da nossa fiscalização não é só aquele, dado que em análise em sede contenciosa há mais uma série de coisas que provavelmente podem ou não dar em processo de contraordenação, mas estão em análise. Não sei, nós temos de quê? 10 processos, 500, 100... Não, em cada ação de fiscalização podem ser, as ações de fiscalização vão a um CDP, as ações de fiscalização vão ver a questão dos marcos de correio, vão ver as estações de serviço. E, portanto, de cada ação de fiscalização podem resultar mais do que uma circunstância onde haja a suspeita de que pode estar a haver um incumprimento. E, portanto, estar-lhe a dizer esse número não lhe sei de cor. 447 ações de fiscalização. Isto pode dar um processo. Não, é mais do que um, não é. Não são 400 e é mais do que um. O que eu queria dizer era que o resultado das ações de fiscalização não são só aqueles processos, há mais situações em análise em sede contencioso. Quantas situações em análise em sede contencioso não lhe sei dizer neste momento. E, portanto, esse era o primeiro ponto. Depois, há aqui uma coisa em relação a essa história do tempo de espera nas filas de atendimento. Eu não sei se o sindicato, julgo eu, referiu que havia ali uns comportamentos por vezes estranhos nas estações. Mas, em princípio, na metodologia de medição dos indicadores de qualidade de serviço, não estão em conta as senhas. A medição é independente das senhas. É suposto que esteja lá um senhor a verificar, a pôr-se na fila de espera e a cronometrar o tempo que está na fila de espera. Portanto, o resultado dos indicadores de qualidade de serviço que nós temos não depende da... Agora, algumas das nossas ações de fiscalização neste domínio... Algumas dessas ações de fiscalização neste domínio não têm em conta... Foram feitas precisamente para ver isso. Para ver a distribuição ao longo do dia do tempo de espera que podia resultar. E, de facto, a determinadas horas o tempo de espera é 1 minuto ou 2, noutras horas, de acordo com algumas ações de fiscalização, o tempo de espera pode ir a 34, 40 minutos, 50, pode acontecer. Agora, isto leva-nos a... E, portanto, o resultado dessa ação de fiscalização dirá, é um incumprimento? Não, porque o tempo é um tempo médio. Pronto. Agora, de facto, os indicadores de qualidade de serviços são definidos em termos médios. Foi sempre assim que foram definidos durante a história do serviço postal e desde que há indicadores de qualidade de serviço. Nós começamos a abrir caminho à contemplação de algumas situações específicas, ou seja, à tentativa de regulação dos piores casos, quando definimos os indicadores de densidade de rede há 3 anos e que agora vão ser revistos este ano. E provavelmente, como o professor Fátima Barros referiu, o que temos que ver é
mantendo esta metodologia de definição dos indicadores de qualidade de serviço em termos médios, dado que se pretende garantir um serviço médio para a generalidade das pessoas, adaptá-lo à nova realidade. E a nova realidade é que o serviço postal, que costumava ser um serviço muito importante para toda a gente, é agora um serviço muito importante, sobretudo para alguns segmentos da população, que vão desde as populações info-excluídas, desde as populações mais isoladas, desde as pessoas que acham que o serviço postal garante mais privacidade que o correio eletrónico. Há segmentos da população para quem o serviço postal é bastante importante, embora possa não ser necessariamente para a maioria, sobretudo como emissores. E aí, provavelmente, o que nós temos que ver é avaliar a possibilidade de definirmos indicadores de qualidade de serviço que procurem regular os piores casos, que procurem impedir e limitar o seu D+15. E é isso que estamos a analisar, como é que isso se pode fazer. Não é uma metodologia corrente na União Europeia, mas o que estamos a procurar ver é, de facto, nesta nova definição de qualidade de serviço que vamos ter que fazer este ano, procurar introduzir novos indicadores que delimitem a ocorrência e a incidência dos piores casos. Mas estamos a trabalhar nisso neste momento. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado António Costa Silva tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente da ANACOM, Doutora Fátima Ramos, ao Professor João Confraria, toda a equipa. Este tema, apesar do PSD ter um pensamento muito diferente no que respeita à forma como o serviço pode prestar, nomeadamente se é privatizado ou se é nacionalizado, naquilo que é apresentado, nomeadamente pelo PCP, parece-nos que este requerimento que foi apresentado pelo PCP sobre o tema em concreto, os CTTs, é um tema muito importante. É um tema relevante por vários aspectos. Mas dar aqui uma nota prévia que é o seguinte. Parece-nos normal que um serviço ou uma área de serviço em que está em grande mudança, até pelas mudanças tecnológicas que estão a ocorrer, que o serviço tenha que se adaptar de uma forma radical e muito mais com todos os processos de liberalização em termos europeus, portanto, e das regras europeias que estamos condicionados. Portanto, o serviço, até pela questão, ou centrado na questão da modernidade, tem que mudar fortemente. E daí a necessidade também de se encontrarem serviços alternativos que baralham um pouco esta equação que estamos a discutir hoje aqui, nomeadamente a questão da criação do próprio Banco CTT, que até é uma aspiração velha dos próprios CTTs. A ANACOM não tem nada a ver com essa matéria, mas é uma variável muito importante na discussão que nos traz aqui hoje. Mas é verdade também que esta mudança também traz novas exigências à própria entidade reguladora e também traz grandes transformações, sobretudo naquilo que são as mudanças ao nível dos trabalhadores, daquilo que é a adaptação às novas realidades, nomeadamente em termos de trabalho. E era sobre isto que eu queria centrar, porque o PSD acredita muito que as entidades reguladoras são decisivas para que estes processos possam correr bem e daí também consideramos que a responsabilidade da entidade reguladora é muito significativa, tendo em conta este tipo de processo, como eu já demonstrei. Portanto, acreditamos mesmo que a ANACOM tem um papel decisivo, portanto, em todo este processo. Bem, mas centrando sobretudo naquilo que nos traz aqui, que é o requerimento do Partido Comunista Português e também sobre aquilo que nós ouvimos esta semana na Comissão de Trabalhadores dos CTTs, mas também dos dois sindicatos que estiveram cá presentes e nas preocupações que eles já nos tinham demonstrado, mas que demonstraram tanto aqui nas audições que fizemos esta semana. E temos aqui dois aspectos que nos parecem essenciais. Um tem a ver com a questão dos trabalhadores, com as questões laborais, e outra parte que tem a ver com o serviço público. São duas matérias que estão umbilicalmente ligadas, porque as mudanças ao nível dos trabalhadores têm efeitos, efetivamente, no serviço público, e é sobre isto que nos queremos debruçar. Bem, uma das falhas graves que nos referiram aqui é que, efetivamente, existem falhas graves, nomeadamente na distribuição.
e que existe mais trabalho e estão menos trabalhadores afetos. Portanto, este é um problema que nos é colocado e isso tem levado a uma degradação significativa nos serviços. E o que nós queremos saber da ANACOM é se isto é uma realidade ou não e se o serviço público derivado desta circunstância, se é que ele é realista, tem trazido uma degradação no serviço público de Correios, nomeadamente e em concreto na área da distribuição. Também nos foi dito que os trabalhadores têm estado por essa mesma questão e também pela introdução de um novo serviço, que é o Banco CTT, que tem sido deslocado trabalhadores para o Banco CTT, sem que tenha existido substituição de trabalhadores na área postal, que é uma das áreas concretas que nos pedem. O que nós perguntamos, e os trabalhadores dizem que trabalham 8, 9, 10 e mais horas, e que essa pressão sobre o trabalho e que tem um peso muito significativo, nomeadamente ao nível da degradação do serviço, porque mais trabalho, mais pressão, leva com que os erros aconteçam mais vezes. E isso, claro está, tem um efeito no serviço público. Se há degradação, se há falhas, se há problemas, nós queremos saber se isto é realista, porque até agora ouvimos uma das partes, queremos ouvir esta parte, que é muito importante, para percebermos se o serviço público está bem fiscalizado e para sabermos também se isto é real ou não é real e o que é que devemos fazer enquanto deputados. Porque uma das matérias que nos tem sido referida é que na área postal a empresa não tem renovado o seu quadro pessoal e tem estes efeitos, como já referi. Outra matéria que já foi aqui abordada tem a ver com a questão que não são cumpridos os padrões de qualidade, que aqui entramos diretamente nos serviços, no serviço público, no serviço em concreto de Correios. Um exemplo que foi dado foi sobre a questão do Correio Azul, que passou de D+1, portanto um dia, portanto ser entregue no dia a seguir, passou para D+2, portanto uma das referências que nos foi dada, do Correio Registado, que passou de D+2 para D+3. Não cumprindo o D+1. Não cumprindo o D+1, passou para D+2, no Correio Registado D+2 para D+3 e no Correio normal de D+3 para D+8, ou significa 8 dias. O que significa também que estamos com atrasos significativos na entrega de correio. Aliás, uma das questões que foi aqui referida é que há um acumular de correio que é entregue todo em conjunto para as pessoas. E que chegamos a ter situações de pagamentos, de documentos onde vão faturas, em que as folhas de pagamento ou as faturas vão ou são entregues às pessoas já fora do prazo do próprio data de limite de pagamento. Portanto, se isto acontece, é uma situação gravíssima. E nós queremos saber se há acompanhamento disto, se é real ou não é real. E outra matéria também que tem a ver com a questão do serviço público tem a ver com o agenciamento. E o agenciamento, uma das matérias que nos foi referida e que nos parece central, tem a ver com questões ou de subagenciamento. Aliás, foi uma matéria que foi aqui muito aprofundada, em que estamos perante situações de falhas graves de fiscalidade, de confidencialidade sobre algumas matérias, porque temos situações que são mercearias, são carteiros, peço desculpa, taxistas, são outras pessoas que não têm nada a ver com a atividade do correio que entregam esse correio e que a questão da confidencialidade do correio está posta em causa. Portanto, eu não queria entrar na outra componente que tem a ver com as condições de trabalho que eu penso que não terá tanto a ver com a nossa discussão aqui, mas sobretudo sobre estas matérias do serviço público que eu gostava depois de ver aprofundadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra para responder. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à questão que refere dos trabalhadores, o que eu lhe posso dizer, e é uma matéria que é do nosso âmbito, enquanto reguladores, é que, ao abrigo do contrato de concessão, o prestador do serviço público, portanto, do serviço universal, tem que ter os meios técnicos e humanos necessários para prestar o serviço com qualidade. Portanto, a única coisa que nos importa, na matéria dos trabalhadores, é que os CTT tenham os meios humanos necessários para prestar o serviço. Questões de gestão de pessoal não se prende connosco,
No entanto, nós temos competência para impor que os meios humanos sejam aqueles que são necessários para a qualidade de serviço. Agora, há uma questão que não podemos ignorar. De facto, não houve uma redução das pessoas que trabalham no setor, como eu referi há pouco num gráfico, que foi da ordem dos 9% entre 2011 e 2015, enquanto que a redução do tráfego postal foi da ordem dos 20%. O que de facto significa que, se formos dividir o tráfego por trabalhador, há uma redução significativa desse tráfego. Portanto, os CTT tinham de alguma maneira, penso eu, destas estatísticas, embora sendo umas estatísticas globais, alguma folga para acomodar outro tipo de serviços. Agora, a questão tem a ver como é que a gestão desses recursos está a ser feita, mas o que nos importa a nós, enquanto regulador, é qual é o impacto que essa gestão tem na qualidade de serviço que é prestada aos consumidores, aos utilizadores. E, portanto, o que nós temos verificado, e que estamos a verificar de alguma maneira, é que nas nossas ações de fiscalização, é que os tempos de espera nas estações de correio, pelo menos em algumas daquelas que foram assinaladas pelos sindicatos, de facto há níveis de espera que estão muito para além daquilo que era o critério de qualidade de serviço. Agora, o que eu lhes queria dizer era o seguinte: até 2015, os critérios, pelo menos os valores de 2015 dos indicadores de qualidade de serviço foram completamente cumpridos. Esses indicadores ainda foram medidos pelas entidades que estavam designadas pelos CTT. Em 2016, a mesma entidade já apresentou níveis de indicadores de qualidade de serviços que já não eram tão bons, digamos, como aqueles que tínhamos em 2015, o que apresentava já alguma degradação da qualidade. Porque nós temos, nos indicadores de qualidade de serviço, temos níveis mínimos e temos o objetivo. Portanto, se o objetivo não for atingido, tem que estar pelo menos acima do mínimo. Nunca foi violado o mínimo que é definido. Simplesmente estamos a falar de médias, era aquilo que estávamos a referir há pouco. E o facto das médias tem o problema que nós sabemos, que é podermos ter desvios padrões muito elevados. Agora, o que temos aqui importante para referir é que este tipo de problemas pode ser resolvido não só através das ações de fiscalização e através da nossa atuação enquanto regulador, penalizando o prestador do Serviço Universal pelos incumprimentos que estão a ser verificados, mas, sobretudo, por um afinamento dos critérios de qualidade de serviço que permitam evitar situações com desvios tão grandes, que foi aquilo que já referimos há bocado. O agenciamento que referiu há pouco e a questão da confidencialidade é uma questão interessante, porque fomos ver todas as nossas reclamações e nas reclamações recebidas não tivemos qualquer reclamação ligada a questões de confidencialidade. Portanto, que nos chegassem, sim, mas que nos chegassem, não temos reclamações desse género. O agenciamento é algo que é comum por toda a Europa. Haver os prestadores de serviço universal utilizarem este tipo de terceiros para o acesso à rede postal. Eu ouvi também aqueles comentários que foram feitos aqui na audiência no outro dia, e por isso mesmo fomos fazer uma averiguação de se existiam problemas. Não temos qualquer reclamação. Portanto, como eu lhes disse, naqueles gráficos temos todos os assuntos que são alvo de reclamações, mas questões de confidencialidade não existiram. Enfim, faz parte da natureza humana alguns desvios e é natural que no meio disto tudo, de vez em quando, existam alguns comportamentos mais desviantes. Mas creio que esse não foi um problema que tenha surgido. João, quer dizer? Sr. Professor, tem a palavra. Tem uma história atribulada, não é? Porque a intervenção da ANACOM no encerramento das estações, desde que se iniciou o processo de liberalização, tem uma história legislativamente muito atribulada. O anterior governo optou por nos retirar o poder de intervenção nessa matéria. Portanto, quando nós fixamos indicadores de densidade de rede postal,
e quando fixamos o número de estabelecimentos postais, o número de estabelecimentos postais por quilómetro quadrado, o número de estabelecimentos postais por habitante, o número de estabelecimentos postais em função da distância. O estabelecimento postal tanto pode ser uma estação como um posto, mas isso, nos termos da lei, é inteiramente deixado à discricionariedade do CTT. Nós não temos intervenção nessa matéria. Portanto, não é... Isso é o que... Em relação a uma questão que é curiosa, que é do Banco CTT, num quadro de redução de tráfego, nós também não temos que nos pronunciar sobre as opções de gestão do CTT nessa matéria, mas vemos isso com algum interesse na medida em que permita reduzir custos fixos e permita reduzir custos fixos, designadamente custos fixos que depois são imputados ao Serviço Universal. Este ano é o primeiro ano em que o Banco CTT está em funcionamento e, portanto, uma das coisas que vamos auditar na auditoria que fazemos à contabilidade analítica do CTT, evidentemente, são as regras de imputação de custos que foram utilizadas entre da imputação de custos comuns entre os serviços postais e o serviço bancário. Mas, do nosso ponto de vista, não é necessariamente mau o banco, dado que permite reduzir custos do Serviço Universal. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado Fernando Justo tem a palavra. Obrigado, Presidente. Quero perguntar também ao Sr. Presidente da ANACOM, a Dra. Fátima Barros e ao Sr. Professor João Confraria. E eu vou procurar não repetir muito, não obstante ser quase impossível a gente, depois de uma conversa longa e com muitos argumentos, haver sempre um ou outro que a gente involuntariamente também repete, mas também pode ser bom, pode ter um aspecto útil isso, porque os temas são tão interessantes e tão importantes, digamos assim, que vale a pena às vezes sublinhá-los, ser sublinhados para que as soluções, eventualmente, e o serviço possa ser melhorado. Bom, já aqui foi dito sobre estas audições que fizemos aos sindicatos e às comissões de trabalhadores, que estou dizendo aqui um conjunto, de facto, de preocupações, muitas delas realmente pertinentes, que o Sr. Professor já também aqui falou neles, e também queria felicitá-la pelo trabalho que ele nos aqui apresentou, que tem aqui dados muito interessantes para a nossa análise, também para o nosso conhecimento. Mas deixe-me também dizer que nós ficamos preocupados, de facto, com algumas das situações que aqui foram relatadas, muitas delas, como já disse, foram aqui já faladas, mas tudo que tem a ver com a demora e outros atrasos na entrega do correio. De facto, há postos hoje onde o correio só chega uma vez de 8 em 8 dias. E há muitos, e não é só um sítio, são muitos no país. Há trabalhadores que vão para casa à noite, quando deveriam ser às 5 da tarde. Também nem são sobre carga de trabalho, derivado também, digamos, da tal redução de trabalho que tem vindo, que tem-se vindo a registrar. Tudo isso com consequências na degradação do trabalho prestado. Isso é que é o mais grave, é isso. E não há dúvida nenhuma que ainda também foi aqui dito que há estações com horários perfeitamente desajustados ao fluxo de tráfego que recebem. Porque há muitos sítios, muitas cidades, sobretudo Porto e Lisboa, onde muita gente vai aos correios depois do trabalho e chegam lá, ou está fechado já o correio, ou há esses problemas também que foram aqui sinalizados. Que são importantes, tem ido, já falamos aqui na diminuição e na redução dos postos de trabalho, que pode ter aqui também que ver com tudo isto, não é? Vamos ver com tudo isto. Foi aqui referido uma situação que é muito grave também, que é as estações de correio muitas vezes não terem dinheiro para pagar os vales que chegam lá. E acontece com muita frequência. Chega-se lá o pensionista que vai lá receber, ou o beneficiário da ação social vai receber o seu vale e os correios não têm dinheiro para lhes pagar. Isso acontece e mandam-nos para outra estação, a quilómetros de distância muitas vezes. Portanto, tudo isto são um conjunto de preocupações que nós registramos. Gostaríamos de ver esclarecidos e que a ANACOM tivesse isto em atenção e ver o que é que pode fazer para melhorar e para obrigar o concessionário
a ter aqui uma atitude diferente desta e como disse que não queria repetir, não quero mesmo repetir, mas também não deixo ainda de dizer que há aqui uma situação, quer dizer, estando em curso uma otimização dos recursos humanos que os Correios anunciaram o ano passado, nós associámos com isto e com as decisões que estão em curso, amigáveis ou sob coação, que muitas vezes os sindicatos também referem isso, o serviço, se nada for feito, poderia ser degradado. Há outra coisa, quanto às, o Sr. Professor falou agora nelas, quanto aos indicadores de qualidade de serviço, até que ponto as entidades, quem são elas? Quem são as entidades? Disse-me que em 2015 os resultados não eram os resultados negativos, digamos, aquilo que os indicadores mostraram. Só que as entidades eram contratadas pelos CTTs. Agora não é. Agora é assim? Agora não é. Quem é então? Que grau de profissionalismo também têm no trabalho que fazem? Tudo isto aqui também está em causa, não é? Não é? Está em causa quem são. É evidentemente que, sendo uma entidade contratada pelos CTs, ela pode tender a fazer relatórios e a fazer um trabalho para que o seu cliente não possa ficar mal na fotografia, mas se ela for independente e com grau de profissionalismo, digamos, atendível e recomendado, pode ser que os resultados sejam outros. Pronto, no fundo, eram estas questões que nós gostaríamos de ver esclarecidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra. Senhor Deputado, muito obrigada pelas questões que levantou. Relativamente àquilo que referiu, que são, enfim, as reclamações relativas à demora na entrega do correio, como sabe, existem parâmetros que estão bem definidos para aquilo que devem ser os limites da entrega do correio, seja o correio prioritário, seja o correio normal. Nos indicadores existem objetivos de qualidade de serviço que dizem que o correio tem que ser entregue dentro desses prazos, permitindo que haja alguns desvios, enfim, que se possam possam derivar de condições não controladas pelo próprio prestador. O que está a acontecer e o que se tem verificado é que, enquanto que o indicador de qualidade de serviço tem sido cumprido, ou seja, a média tem sido cumprida, verificam-se situações em que as demoras são elevadas, que foi aquilo que referiu, de haver apenas uma entrega uma vez por semana num determinado local, o que significa que estamos, de facto, no tal desvio relativamente à média e que é difícil de nós neste momento controlarmos, mas que quando eu falo na redefinição dos critérios, teremos que encontrar uma forma de afinar os critérios para evitar estas situações. É a única forma. Relativamente aos horários desajustados, em relação às necessidades das pessoas, é verdade que os horários são decididos pelos próprios CTT. Esta é uma matéria em que nós deixámos de ter o poder de definir quais seriam esses horários. Por questões, por via da lei, portanto, não foi dada à ANACOM essa competência. Nós, neste momento, estamos a fazer um estudo, como eu dizia, de fazermos um levantamento daquilo que são as necessidades das pessoas em termos do acesso à rede postal. E esse acesso à rede postal não é só o acesso físico em termos da localização dos postos de correio ou das estações de correio, mas vai estar ligado também a esta questão dos horários. Quais são os horários que melhor servem os interesses dos consumidores? Vai ser também interessante ver quais são esses resultados. O dinheiro para pagamento de vales, temos tido reclamações, é verdade, nós próprios recebemos reclamações sobre este problema. Essas reclamações em 2014 foram 75, portanto muito poucas, em 2015 88 e até ao terceiro trimestre de 2016 já estavam em 205. Fomos inquirir os CTT para saber qual era a razão desta situação, que não era significativa no passado e que passou a ter uma significância em termos de reclamações, e os CTT disseram-nos que isto eram situações pontuais que tinham ocorrido relativamente a fornecimentos portanto, quando vão as carrinhas entregar dinheiro,
por questões de segurança das pessoas, também das pessoas que trabalham no CTT também têm tido algumas precauções na entrega do dinheiro, também podemos perceber isso, mas o que é um facto é que nós temos estado a fazer fiscalizações também relativamente a este assunto, inquirindo, por exemplo, as juntas de freguesia, perguntando às juntas de freguesia, aos presidentes da junta, se há reclamações dos utentes relativamente a questões relacionadas com o funcionamento das estações de correio, inclusivamente esta disponibilidade de dinheiro. Eu devo dizer-lhes que isto não é uma competência nossa, na medida em que não está no âmbito do Serviço Universal. No entanto, obviamente que isto afeta os utilizadores e, portanto, é uma fonte de preocupação para nós. Ninguém quer que as pessoas idosas se desloquem a uma estação de correio para depois não terem a possibilidade de receber a sua reforma. Portanto, temos estado a olhar atentamente para este assunto e esperamos que a nossa ação de fiscalização e a atenção e também a nossa forma de atuação junto da empresa também permita, de alguma maneira, resolver este problema. A medição da qualidade de serviço. Os CTT, em 1 de outubro de 2016, informaram-nos que tinham designado a PricewaterhouseCoopers como a entidade que vai fazer a auditoria dos indicadores de qualidade de serviço, a medição dos indicadores de qualidade de serviço. Isto resultou de um concurso público que eles efetuaram no âmbito da imposição que foi feita pela ANACOM em 2015. Portanto, depois de incumprimento sucessivo dos CTT relativamente à obrigação de terem uma autoridade externa e independente, a ANACOM foram alvo de multas que pagaram voluntariamente, mas desde 1 de outubro que esses indicadores são medidos por uma entidade que é especialista em auditoria. Nós, em 2016, portanto, no terceiro trimestre, já vamos receber esses indicadores por essa entidade externa. Esperemos que isso, de alguma maneira, venha, pelo menos, dar mais credibilidade àquilo que são a medição, a qualidade da medição dos indicadores de qualidade de serviço. Em todo caso, como eu dizia, os próprios dados fornecidos anteriormente, no ano passado, estavam, de alguma maneira, a acompanhar um bocadinho aquele aumento das reclamações, porque já tinha havido eu diria uma degradação, mas enfim, no sentido em que os indicadores em 2016 já não estavam ao nível dos indicadores que tínhamos em 2015 e havia mesmo 2 indicadores que não tinham sido cumprido o objetivo, Os CTT foram inquiridos sobre isso, referiram algumas perturbações que tinha havido relativamente a upgrade tecnológico em alguns centros de logística e também referiram o facto de ter havido vários plenários de trabalhadores ao longo do ano que, com isso, também teve perturbações no serviço. Enfim, esta foi a informação que nós recebemos para justificar alguns desses atrasos, que vale o que vale. Em todo caso, o que lhes posso dizer é que, a partir do terceiro, ou por outra, do último trimestre de 2016, de facto, a medição dos indicadores de qualidade de serviço é feita por uma entidade independente. Sr. Presidente, passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da ANACOM e o Sr. Professor João Confraria, bem como a equipa que o acompanha. Agradecer muito as suas respostas, que até agora têm sido elucidativas, mas não necessariamente esclarecedoras, e gostava também de lhe pedir o favor de deixar a apresentação ao Sr. Presidente, aqui em sede de comissão, para podermos, com mais detalhe, olhar um bocado para essa apresentação e esmiuçá-la à luz desta conversa e desta audição.
De qualquer forma, Sra. Presidente, tem aqui invocado alguns critérios e alguns esclarecimentos que têm dado aos deputados. E a primeira perplexidade que eu tenho tem a ver com o seguinte. A Sra. Presidente diz-nos que a manutenção do emprego nos Correios tem sido garantida e nos últimos anos apresenta uma evolução ligeiramente descendente para um decréscimo de 9%, contra, entre aspas, um tráfego cuja redução tem sido superior a 20%. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, Sra. Presidente, tem a ver com critérios, que foi um dos grandes argumentos que a Sra. Presidente invocou para alterar os indicadores de qualidade de serviço, não é? Os critérios que precisam de ser ajustados, precisam de ser revistos. Sr. Presidente, se eu aplicar os critérios da afetação de trabalhadores dos CTTs ao Banco Postal, de certeza que aqueles valores de emprego que a Sra. Presidente invoca para dizer que existe um desequilíbrio estrutural entre os trabalhadores que estão nos CTTs e a evolução do tráfego postal não são os mesmos. A leitura não é aquela, com certeza, que está no gráfico que nos apresentou. Portanto, o desafio que eu lhe queria começar por fazer era que se faça o exercício de pegar nos trabalhadores dos CTTs que foram deslocados para o Banco Postal e que se veja, então, quantos é que efetivamente trabalhadores estão afetos ao tráfego postal, qual foi a redução face aos tais 20% de tráfego postal nacional que aconteceu e que eu não devido. Provavelmente chegaremos à conclusão que essa redução é superior àquela que foi observada no tráfego postal nacional. E então, isso é porventura uma das grandes explicações, ou uma daquelas explicações estruturais para refletir sobre a degradação dos indicadores de qualidade de serviço que a própria ANACOM tem vindo a confirmar, sobretudo no ano de 2016. Portanto, Sra. Presidente, queria que me dissesse se este raciocínio está certo ou está errado, e não tenha problemas em dizer que está errado, porque eu estou muito habituado a críticas, mas gostava também que a Sra. Presidente, se for verdade, nos fizesse ou nos mandasse depois o exercício que é a evolução do emprego de acordo com as pessoas que efetivamente exercem a função nos Correios, no Serviço Postal Universal. E, portanto, essa comparação valia a pena ser feita. Depois, sobre os indicadores que a Sra. Presidente apresentou e, sobretudo, os critérios de cobertura da rede. Os critérios de cobertura da rede foram alterados, mal alterados, porque, como a Sra. Presidente saberá, uma das maiores queixas que as pessoas, não é os trabalhadores, as pessoas fazem nos vários territórios, sobretudo nos territórios do interior, é que uma das coisas que existia sistematicamente e que era um elemento de qualidade de vida e até de alguma requalificação urbana nas várias cidades e até cidades de pequena dimensão, aglomerados urbanos, era a essência de estações dos Correios. E houve, creio que o deputado Bruno Dias já o disse há bocado, mas nós também já temos essas informações através dos próprios trabalhadores, mais de 500 estações que desde 2009 foram encerradas em todo o território nacional. E os encerramentos mais que afetam mais as pessoas são efetivamente os encerramentos no interior do país. Portanto, a desertificação que nós assistimos e que toda a gente se queixa no território do interior
tem também digamos, um pé ou um pilar nesta desertificação que tem havido ao nível da rede de correios, de estações de correios, de contacto dos correios com a população nos territórios do interior. E, portanto, Senhora Presidente, se a ANACOM vai rever os critérios, talvez não fosse má ideia rever o que é uma cobertura, estabelecer 2 indicadores de cobertura. É uma sugestão. Um indicador de cobertura com base nas estações de correio e um indicador de cobertura com base nos postos de acesso ou nos pontos de acesso à rede. Porque certamente que a quantificação destes indicadores será substancialmente diferente e dará uma imagem mais real daquilo que é o grau de cobertura dos correios no território nacional. A outra questão que eu também gostava de colocar à Senhora Presidente e à ANACOM é que me parece que a ANACOM tem uma atuação um bocadinho singular na elaboração de contraordenações, porque é muito boazinha. Apesar desta degradação notável, dados que a Senhora Presidente nos disse aqui, aumento de reclamações nas filas de espera de 38% em 2016, aumento de reclamações das encomendas 37% em 2016, aumento de reclamações na distribuição de mais de 18% em 2016, Senhora Presidente, isto são reclamações a mais e a ANACOM não age? Não, fiscaliza, mas e então? E como é que é? As multas, já agora só, Sr. Presidente, só para acabar, o critério de multa, na redução 1% da remuneração do aumento de preços, Sr. Presidente, isso digamos, é um bocadinho, um bocado singular, pelo menos, face a outro tipo de multas que existem em todas as entidades reguladoras independentes. Uma multa em que reduz o preço, a variação dos preços máximos em 1%, isso é uma multa? Isso é, digamos assim, um bónus. É um desconto, é o chamado desconto. Eu sei que o desconto agora entrou muito na moda, sobretudo nos partidos da direita e no patronato em geral, gostam muito de descontos. E, portanto, a ANACOM está a fazer um desconto quando decide uma contraordenação que é reduzir 1%, um ponto percentual na variação dos preços máximos, francamente, Sr. Presidente. Só para acabar, a ANACOM, que eu saiba, é uma entidade reguladora de independente e eu acho estranho que, pelo menos, uma da informação que a Sr. Presidente disse é que há um processo de multa que foi proposto ao Governo e que está em curso. Então a ANACOM não tem poder para decidir sobre uma multa? É uma multa contratual, portanto tem a ver com a violação do contrato que é estabelecido entre o Governo e a entidade concessionária. E a ANACOM não tem poder para... Sr. Deputado e Srs. Presidentes, talvez seja melhor, Sr. Presidente, talvez, o Sr. Deputado terminar as suas perguntas para que o Sr. Presidente possa responder nesse devido tempo. Não tenho, se calhar, informação suficiente para dar sobre isso. Mas gostava que houvesse, Sr. Presidente, só para acabar, gostava que houvesse um gráfico com o número de contraordenações realmente concluídas, iniciadas e concluídas, porque aquilo que nos deu na sua apresentação é muito pouco, que é, existem contraordenações, quantas foram... Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Muito bem. Sr. Deputado, muito obrigada. Relativamente àquilo que está certo e errado, se não se importa, eu começo pelo fim. E, de facto, quando disse que a multa é de 1% e referiu contraordenações, misturou duas coisas, Sr. Deputado. Uma coisa é as contraordenações que são aplicadas em função de um processo contraordenacional. E essas multas obedecem a determinados critérios. Aquilo que referiu do 1% é a penalização que existe, que é imposta ao operador do serviço universal, caso não cumpra os indicadores de qualidade de serviço. Isso significa, imagine que em vez de poder aumentar o preço até 2%, só pode aumentar 1%. Ou se pudesse aumentar 1%, se calhar pode aumentar só 0%. Portanto, isto tem implicações
graves na rentabilidade do operador, como pode imaginar. Portanto, as multas são significativas, as penalizações são significativas e, para além disso, revertem-se positivamente sobre os consumidores na medida em que não resulta em aumentos de preços. Portanto, isto é um ponto que eu gostava de lhe explicar também. Eu referi aqueles aumentos percentuais das reclamações, referem-se apenas ao terceiro trimestre. Portanto, não é ao ano inteiro. E quando são valores que parecem, de facto, muito elevados, 36%, é um valor, uma taxa de crescimento muito alta, uma taxa de variação muito alta. Contudo, o que nós estamos a falar são níveis de reclamações que não são muito elevados, sobretudo se pensarmos naquilo que é a panóplia de reclamações que nós recebemos na ANACOM. Uma coisa importante e que os senhores deputados talvez não percebam bem os detalhes, porque tem que se estar muito por dentro destes assuntos para perceber, é que nem sempre uma reclamação tem a prova, a evidência necessária para poder ser transformada numa contraordenação. Portanto, nós temos que fazer um trabalho de investigação, de recolha de evidência para poder acionar um processo contraordenacional. E aí é que está a dificuldade. Por isso é que muitas vezes nós recebemos muitas reclamações, mas não temos a prova. Está a ver? E só podemos atuar face à evidência. E para isso é preciso recolher essa evidência. As fiscalizações são muito importantes porque nos permitem recolher evidência, mas muitas vezes não conseguimos ter uma relação direta entre aquilo que são as reclamações e como é que transformamos essas reclamações na nossa forma de atuação em processos contraordenacionais. É uma dificuldade que temos, é uma limitação. Por outro lado, nós temos os processos na ANACOM, temos processos dos serviços postais, temos processos relativamente também às comunicações eletrónicas e os nossos recursos são limitados para muitas vezes conseguirmos levar a cabo todos estes processos. Também é um aspecto importante que eu gostaria de referir, porque muitas vezes não conseguimos ter a celeridade que gostaríamos de ter por não termos os recursos necessários. Quanto àquela, eu penso que já ficou esclarecido, a multa que referimos contratual há pouco é uma multa que se refere a uma violação do contrato de concessão que é estabelecido entre o Governo e o concessionário e, portanto, nós não estamos, nós o que podemos fazer é apresentar os factos ao Governo e colaborar, por exemplo, neste momento, fizemos a audiência prévia que nos foi pedida e estamos a efetuar o relatório da audiência prévia e daremos ao Governo todos os elementos de que ele necessita para decidir relativamente a esta multa contratual. Os critérios de cobertura de rede, eu estou a ir do fim para o princípio, se não se importa, é só por uma questão os critérios relativamente à cobertura de rede. Nós temos, o único poder que nós temos neste momento é de dizer se aceitamos ou não os objetivos que são propostos pelos CTT. Gerais. Portanto, com aqueles critérios temos 22 objetivos. E, portanto, esses objetivos tentam, de alguma maneira, delimitar aquilo que é o acesso à rede. Nós não temos poder para distinguir entre estações de correio e postos de correio. Portanto, isto é um aspecto importante. Portanto, nós o que podemos fazer é considerar que se os objetivos que nos são propostos servem ou não às necessidades dos utilizadores. E podemos aceitá-los ou não. Basicamente é isto que é o poder que nós temos neste momento, mas o professor Confraria certamente acrescentará mais alguma coisa sobre isto. Referiu aquele gráfico que eu mostrei, que era um gráfico sobre o emprego no setor postal. Portanto, esse gráfico do emprego no setor postal inclui todos os prestadores. Portanto, não é um gráfico que refira o emprego nos CTT. Estão lá dentro. E é a grande maioria, como é óbvio, não é? A grande maioria é o emprego nos CTT. O que nós estamos a falar aqui são duas coisas diferentes. Quando usamos aquela medida que eu disse, que é o facto de haver uma diminuição da média de tráfego postal por trabalhador, o que estamos a dizer é que se o tráfego diminui mais rapidamente do que o emprego, o que é normal é que o tráfego por trabalhador diminua.
O que me está a dizer agora é que há uma reafetação interna dentro do CTT dos trabalhadores que são afetos à prestação do Serviço Universal e dos trabalhadores que são afetos ao Banco Postal. Vamos lá ver. Certamente que os CTT tinham folga para fazer isto. E em muitas estações isto permite uma reafetação eficiente. Agora, o que está a acontecer é que em determinadas estações e em função do tráfego que existe nessas estações, estão-se a verificar situações de demora e de tempos de espera que não são aceitáveis. Portanto, aí terá que haver uma atuação do regulador relativamente aos CTT para que essas situações não se verifiquem. Este, como eu lhe dizia há pouco, o resultado das nossas fiscalizações neste momento vão demonstrar a existência ou não dessas situações e permitir-nos, com a recolha de informação e a evidência que recolhemos, atuar, seja ao nível de contraordenações, seja ao nível também das imposições que faremos nos indicadores de qualidade de serviço. Portanto, as duas coisas não são necessariamente ligadas. Quer dizer que por ter havido uma reafetação interna das pessoas, que isso afetou necessariamente a qualidade de serviço. Em determinadas situações, parece ser óbvio que isso aconteceu. Não, certo. Mas estamos a falar de muitas estações, não é? Portanto, em muitas estações deve ter havido uma reafetação racional dos recursos. Noutras estações, obviamente, vai ter que haver um esforço diferente dos CTT para poderem cumprir aquilo que é exigido pelo regulador em termos de qualidade de serviço. João. Sr. Professor, se conseguir fazer um minutinho. Sim. Como resultou dos dados que foram mostrados antes, para a fase final do ano passado, para a segunda metade do ano passado, há uma degradação da qualidade de serviço, mesmo medida por aqueles indicadores tradicionais. Portanto, isso aí não está, para nós é um facto. Essa degradação da qualidade de serviço, no entanto, tal qual aparece dos dados existentes, não desencadeia ainda uma situação de incumprimento. Mas, de facto, essa degradação existe. Eu julgo que há aqui uma outra alteração que houve quando se definiu o quadro legal e o quadro regulamentar geral da regulação dos Correios no período anterior à privatização, foi também a mudança do período regulatório. Normalmente os períodos regulatórios no tempo da empresa pública eram deixados à discricionariedade do regulador. Algumas vezes eram anuais, outras vezes eram trienais, mas havia ali alguma discricionariedade. Agora, o período regulatório foi de 3 anos e, portanto, nós definimos há 3 anos um conjunto de indicadores, quer para preços, quer para qualidade de serviço, quer para densidade de rede, e este ano vão ter que ser revistos. Isso significa que realmente vamos ter que adaptar, e se calhar o Sr. Deputado dirá, uma adaptação que já tinha sido feita assim, mas o período é de 3 anos, se fosse 2 anos, se calhar já teríamos feito o ano passado. Mas temos que adaptar a definição de indicadores de qualidade de serviço a duas coisas que não antevimos algumas coisas que iriam acontecer, não antevimos todas. E, portanto, uma é esta mudança, as mudanças no tráfego postal e as mudanças nas populações que mais necessitam do tráfego postal, e também a adaptação dos indicadores de qualidade de serviço à própria estratégia da empresa, que, de facto, enquanto empresa privada, tem uma estratégia diferente daquela que tinha enquanto empresa pública. E, portanto, de facto, a nossa panóplia de indicadores tem que ser adaptada e é isso que estamos a fazer este ano. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar à segunda volta. Presumo que só há um inscrito. Presumo bem. Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a ser confrontados nesta discussão com a evidência daquilo que nós temos vindo a sublinhar, que é o modelo regulatório, a atividade da entidade reguladora tem possibilidade de resposta até certo ponto.
porque há matérias que estão a montante desta discussão. E há matérias fundamentais que foram aqui colocadas que não são tratadas na regulação, são tratadas na legislação e na opção política. E foi dito aqui muito bem. A ANACOM não tem poder para decidir sobre os horários de funcionamento das estações. E depois os seus deputados recebem as reclamações das estações que abriam às 8h30 ou às 9h e passaram a abrir às 9h30 ou às 10h, ou que passaram a encerrar a hora de almoço. Não tem poder para distinguir entre estações de correio e postos de correio, que podem ser outras coisas quaisquer que não dos correios. Podem ser uma mercearia ou uma retrosaria. Não tem poder para intervir, pelo que ficámos a saber, sobre uma situação gravíssima, mas que já mereceu a vossa atenção, mas o problema é o vai daí, que é a questão dos vales postais. Que é ou seja, que podem ser uma vantagem de negócio para o Banco Postal. E está a ser apontada às pessoas como um incentivo para arranjarem conta no Banco Postal. Olha, não há dinheiro, mas se for. Isto é uma situação escandalosa. E, portanto, aquilo que está a acontecer não faz parte do Serviço Universal, mas está a significar dias e semanas em que os reformados não têm dinheiro para pagar as contas e os medicamentos. É uma situação escandalosa que se está a verificar no país. E é importante a informação que a ANACOM nos trouxe, até do ponto de vista quantitativo. Agora, há uma pergunta objetiva. Procuramos e não conseguimos encontrar o balanço concreto, a informação concreta sobre o desfecho que estes processos tiveram, quer nas reclamações, que aumentaram muito, quer nas ações de fiscalização, que são muitíssimas. De uma forma mais sistematizada, mais concreta, não tinham presente esse número agora, mas nós conseguimos encontrá-lo. É uma questão importante, sabermos o que é que está a acontecer, porque o que está a acontecer é mesmo preocupante. Depois, a entrada em cena da PricewaterhouseCoopers na medição dos indicadores de qualidade traduz-se concretamente em que alterações? Concretamente. Para além da questão formal e da questão simbólica, as metodologias alteram-se em quê? Isto é, os trabalhadores, o sindicato vem-nos dizer que os trabalhadores, quase na brincadeira, dizem estas têm que ir já, as cartas, que eles identificam logo, sabem perfeitamente quais são aquelas que fazem parte do processo de medição da qualidade. E, portanto, se isto já está à partida, é um segredo para o polichinelo, se o cliente mistério, toda a gente sabe quem é, depois estes números, isto serve para quê? E mesmo os números demonstram que há uma degradação, como os senhores demonstraram e bem. Os números permitem 90% de mínimo para as encomendas D mais 3, significa em 150 mil encomendas num trimestre, 15 mil podem não ser e não cumprir. E, portanto, a questão que queremos colocar também é qual é a avaliação no tocante à desagregação destes grandes números e destas grandes médias. Porque 15 mil encomendas são vários distritos, de certeza absoluta. São vários distritos. E, aliás, alertávamos, Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Faro, no essencial fosse cumprido, o resto do país podia ficar fora dos critérios todos. E, portanto, esta questão do território nacional, da coesão territorial, é uma questão muito importante que queremos aqui colocar. Este aspecto, para nós, terminando, Sr. Presidente, coloca questões concretas da resposta do Estado e das autoridades a estes problemas, mas coloca, Srs. Deputados, o problema fundamental da opção política e estratégica, que não podem dizer que é preconceito ideológico ou que é uma coincidência que depois da privatização dos Correios esteja a acontecer isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Mais inscrições? Se eu soubesse, tinha esperado. Eu sou o último a falar. Nós damos mais. Não funciona assim. A segunda volta é por inscrição. E, portanto, os senhores deputados, eu perguntei se havia alguém inscrito. Só tinha a sinalização do deputado Bruno Dias. Portanto, como fui muito simpático, deputado Bruno Dias, vou-lhe pedir que seja simpático também com a mesa e abriremos. O PS não quer... O PS quer ou... Assim vamos nos inscrever. Assim inscrevem-se todos? Ainda bem, melhor assim. O leitor estava a pedir. Estava a inscrever, não há. É um novo modelo de inscrições, é por... Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra. Mas aqui não, é que, apesar de nós termos a tutela da inovação, não convém exagerarmos da mesma. Portanto, Sr. Deputado, rigorosamente 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Então, sobre
sobre as respostas da Sra. Presidente há bocado às minhas questões, eu aceito que a explicação que me deu relativamente à multa. Não havia erro da minha parte sobre a penalização em um ponto percentual. Eu percebi isso perfeitamente. E quando eu falei que a ANACOM e o anterior governo, porque isto está definido no contrato de concessão, foram muito bonzinhos com o processo de privatização dos Correios, é que este tipo de formação de preços para a definição de preços máximos é uma singularidade deste processo, porque de facto qualquer contraordenação em situações de contratos de concessão, elas expressam-se por contraordenações monetárias, penalizações monetárias. E o valor das penalizações, a Sra. Presidente disse que a redução em um ponto percentual tem um valor significativo. Pois então seria muito útil que a ANACOM, no relatório que tem a ver com a fiscalização desta atividade, quantificasse efetivamente qual é o valor dessa penalização. Porque se me diz que se a formação de preços está associada a dois critérios, eu acho que é normal, que é a variação de preços do índice de preços do consumidor, tranquilo. A outra digamos, é um fator que é discutível, que é a expectativa de lucro, no fundo é a expectativa de lucro que o privado tem e que foi aprovada pelo Governo na altura do processo de privatização. Ora, o aumento de 7,5% no correio normal, isto será uma coisa aceitável socialmente? Desde quando? 7,5%? Um aumento de 3,5% no preço cabaz de serviços de distribuição regulares, tipo jornais, revistas, não sei o quê. Sr. Presidente, nós temos valores de inflação no país que não chegam a 1%. Porque a que título, a não ser por causa desse fator de expectativa de lucro que existe na construção desse indicador de remuneração do privado, a que título é que esta variação anual pode atingir ou atingiu 7,5% em 2016. Isto é uma questão de critério que, evidentemente, não está nas mãos dos reguladores alterar, obviamente, mas eu não posso deixar de fazer um comentário político em relação a esta circunstância que Muito obrigado, Sr. Deputado. Bastante curiosa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então às respostas. Agora, a Sra. Presidente da ANACOM tem a palavra. Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias, antes de mais, relativamente aos processos de contraordenação, eu tenho aqui informação sobre processos de contraordenação que foram aplicados em 2016. Tenho, por exemplo, 4 ou 5 processos que se referem a situações pontuais que resultaram das atividades de fiscalização. Se quiser... Quando ainda está em instrução, eu creio que não. No final nós tendemos sempre a divulgar quando é aplicada uma multa. Ainda hoje vi no jornal que a ANACOM aplicou uma multa na Madeira. O Jornal da Madeira estava muito empenhado em divulgar isso. Portanto, nós divulgamos normalmente essas multas. Como? Não, publicamos no site. Às vezes a imprensa, sim. Sim. Nós vamos publicando. Portanto, essa é a informação pública. Em todo caso, durante o período de instrução, mas se quiser, esta informação, enfim, é relativamente... são zonas muito pontuais. Referi uma coisa importante, que é o processo de medição e como era feito antes e como é que vai ser feito agora. De facto,
Hoje em dia, esperamos que com a PwC se consiga ter um sistema isento na medição dos indicadores de qualidade de serviço. No entanto, nós estamos neste momento a avaliar a metodologia que vai ser usada pela PwC. Ou seja, nós próprios queremos ter a certeza que a metodologia que está a ser usada é uma metodologia adequada para a finalidade e, sobretudo, para o rigor da avaliação que nós queremos que seja feita. É evidente que isto é um bocadinho o jogo do gato e do rato, não é? Como os senhores sabem, muitas outras situações, sempre que há fiscalização, normalmente aprendem muito rapidamente quais são. Eu também ouvi os sindicatos dizerem quais eram os envelopes que chegavam dos painéis, etc. Esperemos que com este novo sistema se consiga ser um bocadinho mais sofisticado e evitar que pelo menos demore algum tempo a ser detectado quais são os sistemas utilizados e, sobretudo, que haja uma alteração frequente desses sistemas para que torne mais difícil a sua detecção. Mas, em todo caso, isto é uma preocupação nossa e que está a ser objeto de análise. Quanto aquele problema que referiu dos critérios serem nacionais e que, portanto, basta ser os grandes centros urbanos para resolver o critério, tem toda a razão, quer dizer, isto é estatística, não há nada a fazer, e daí a nossa preocupação em redefinir os indicadores de qualidade de serviço, por forma a vermos como é que podemos ultrapassar estas situações. Há 3 anos, quando foram definidos, pensou-se que com um critério mínimo e com um objetivo se conseguia, de alguma maneira, criar as balizas necessárias. Já vimos que houve uma forma de contornar isso, agora vamos ter que fechar, afinar esses critérios para impedir essas situações. Por outro lado, porque no fundo aquela folga que era prevista era uma folga para situações excepcionais, não era para que as situações excepcionais se tornassem a prática corrente, não é? No que refere, e penso que respondi às questões que me colocou, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, vamos andar aqui outra vez à volta desta questão das multas. Deixe-me explicar. Uma multa, o resultado de uma contraordenação não pode exceder €1 milhão, está limitado a €1 milhão. Não é? Não. Sim. Uma contraordenação na geral não é €1 milhão. Certo. Pois, não, desculpe, o que eu queria dizer era uma coisa um bocadinho diferente, que estávamos aqui a falar de coisas diferentes. As multas, mesmo quando nós pomos multas muito elevadas, e depois, obviamente, as empresas reguladas recorrem no processo e o Tribunal quase sempre reduz drasticamente essas multas. Uma multa nunca chega, e era isso que eu queria referir, a €1 milhão. Como valor, sim. No entanto, a penalização que nós estamos a impor em termos de qualidade de serviço, quando não são atingidos os objetivos, isso pode ter impactos muito superiores a €1 milhão. Portanto, era isso que eu queria referir e que se reflete. Repercutindo-se nos preços? Sim, exatamente, repercutindo-se nos preços, não é? Agora, deixe-me dizer-lhe outra coisa. Faz sentido, não é? É a mesma coisa. Mas tem uma vantagem, é que em vez de ser... É um desembolso, outra coisa é aquilo que eu deixo de ganhar. Mas, Sr. Deputado, então eu vou-lhe dizer outra coisa. Também é diferente uma multa que vai para os cofres do Estado de uma redução ou não aumento dos preços que é em benefício dos consumidores, ou dos utilizadores neste caso. Isso é discutível, Sr. Tem razão, mas estou-lhe a dizer os dois impactos diferentes. Senhores deputados, não vale comentar todas as afirmações do Sr. Presidente da ANACOM. Quanto aos critérios de formação de preços, esses foram definidos pela ANACOM em 2014. Estes critérios foram definidos por nós e foram definidos em função daquilo que era a situação do tráfego e daquilo que nós consideramos que era importante garantir. Por exemplo, no correio normal ocasional, que o Sr. Deputado mencionou e que tem, de facto, uma taxa de variação máxima de 7,5%, o que se passa é que este é um segmento muito pouco expressivo. É um segmento que tem margens negativas. E, portanto, havia que corrigir estas margens negativas. Porque, ou seja, uma empresa com poder de mercado significativo
e que tem margens negativas neste setor, quase que como é que outros prestadores poderiam concorrer contra ele? Portanto, há que deixar margem para que eles possam atualizar os preços. Esse foi um dos princípios. Relativamente aos outros critérios, não referiu o Sr. Deputado o facto de no correio registado nós estarmos a impor critérios que levam à redução dos preços, que também importa frisar, dado que... Exatamente, isso também é um critério importante, certo? Portanto, mas o professor João Confraria quererá certamente acrescentar alguma coisa. Sim, era só... Sr. Professor, mais uma vez um minutinho. O primeiro é que, no fundo, o que o Sr. Deputado põe em causa é a possibilidade de nós aqui não termos tido em conta, quando estabelecemos esse teto de 7,5%, o princípio da acessibilidade. E podermos ter posto em causa o princípio da acessibilidade. Nós pensámos bastante nisso, mas achámos que não estávamos a pôr em causa o princípio da acessibilidade, porque, de facto, o correio que é originado pelas famílias é uma percentagem muito pequena. A despesa média de uma despesa de uma família em correio hoje em dia é muito pequena. Quase todo o correio tem origem nas empresas, quase todo o correio é empresas consumidores ou empresas, e, portanto, o correio originado nas famílias é muito pequena e, portanto, a despesa de serviços postais na família é bastante pequena. E, portanto, nós, de facto, tendo presente este problema, que era este correio normal dá prejuízo e, portanto, havia alguma necessidade de rebalanceamento, interrogámos-nos bastante sobre se com estes 7,5% estávamos a pôr em causa o princípio da acessibilidade. Optámos por considerar que não estávamos a pôr em causa o princípio da acessibilidade, porque a despesa em serviços postais no conjunto das despesas familiares é extremamente reduzida. As famílias, de facto, não originam correio. E, de facto, foi essa a nossa opção. Em relação a... Como? Mas é um facto, quer dizer, não é... De facto, por exemplo, já no caso do correio editorial, onde estavam... Já no caso... Não, mas... Não, mas sim, senhores, mas Sr. Deputado Heitor Sousa. As famílias originam pouco correio. Já no caso do correio editorial, impusemos alguns limites àquilo que os CTT estavam inicialmente a pensar estabelecer, nomeadamente para o correio regional, para a imprensa regional, precisamente porque achamos que no conjunto do orçamento dos jornais regionais, a despesa em serviços postais era suficientemente grande para acharmos que isso podia pôr em causa o princípio da acessibilidade. Já agora, permita-me só uma questão em relação a esta história da qualidade de serviço. Não é nada de novo que foi feita para a privatização. Aliás, a ideia de que uma degradação da qualidade de serviço se deve repercutir nos preços é uma ideia tradicional na regulação postal. Já vem de há muitos anos atrás. E, portanto, não foi aqui introduzida, é uma ideia mesmo antiga. Também me permita dizer que, no caso da regulação de preços, também não adaptámos em nada, não fizemos, a única mudança que nós fizemos foi refinar o critério técnico, refinar a fórmula. Os princípios de regulação que estamos a seguir são semelhantes àqueles que eram seguidos no tempo da empresa pública, portanto, não fizemos aí nenhum ajustamento, não houve aí nenhuma alteração. Permita-me só, Sr. Presidente, só uma coisa que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu e que é extremamente importante e que realmente está um bocadinho no centro do problema. O Sr. Deputado Bruno Dias disse-nos que disse assim, agora que vocês vão rever os indicadores de densidade de rede, têm que ter em conta a coesão territorial nacional. Pois, mas nós somos uma entidade reguladora, nós não somos nós estamos sujeitos aos princípios, nós podemos fazer aquilo que a lei nos permite fazer. E, de facto, é questionável que uma entidade reguladora tenha, no fundo, o que o Sr. Deputado está a dizer é que nós temos competência em matéria de política regional. Não, dados desagregados por regiões. Não, dados agregados por regiões pode ser difícil tê-los. Nós temos dados agregados para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira para as encomendas. Agora, o dado desagregado por região, se calhar não resolve o seu problema, porque o dado desagregado por região, por exemplo, se for a fazer as contas para o Distrito de Bragança, dentro do Distrito de Bragança, se calhar, tem uma qualidade de serviço dentro do Distrito, que não é muito... O nosso problema é arranjar indicadores para as zonas, de facto, verdadeiramente rurais, periféricas
e para as situações como essa dos vales postais, que podem não ter uma expressão geográfica, mas têm uma expressão social. E, portanto, para nós neste momento não é evidente que indicadores de base regional permitam resolver o problema que foi identificado. Mas é um assunto que está em análise. Não, mas a questão é a seguinte, nos indicadores de densidade de rede, nós estamos sujeitos aos critérios que estão na lei. Mas os critérios que estão na lei é dizer assim, vocês, quando fizerem isso, têm que ter em conta isto e aquilo, mas têm que ter em conta como e até quando. Tem que ter em conta e até quando. E, portanto, aí nessa matéria, nós só podemos fazer aquilo que a lei nos permite fazer. Não estamos mandatados para mais. Sim, senhor. Muito obrigado, professor. Damos por terminada a nossa audição com a ANACOM, agradecendo, obviamente, a presença da doutora Fátima Barros, do professor João Confraria, da equipa que o acompanha. Há aqui matérias suficientes para as próximas audições e, pelo que vejo, até para iniciativas legislativas, pelo que continuaremos esse trabalho pedindo a Sra. Presidente se nos deixa ficar depois no serviço a apresentação que fez, uma vez que é um bom instrumento de trabalho com alguns dados mais precisos. Sr. Presidente, está aqui no seu computador, portanto não há como fugir. Sim, senhor. Então Se faremos precisarem de dados adicionais, teremos muito gosto em enviar. Claro. Muito obrigado. Pedi aos seus deputados que não saíssem da sala, uma vez temos uma agenda mais curta, mas que temos que a concluir, e portanto vou só despedir-me da ANACOM e nós continuamos de imediato os nossos trabalhos.